filho de Jessé de Belém, sabe tocar harpa. Um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, de boa aparência, o Senhor está com ele. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, se eu o já rejeitei, para que não reine sobre Israel? Vá e encha um chifre de azeite, te enviarei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Senhor, eu irei. Se Saul ouvir isso, me matará. Então disse o Senhor: Leve uma bezerra em tuas mãos e diga que foi para sacrificar ao Senhor. E convida Jessé ao sacrifício, e eu te direi o que terá de fazer, e unja quem eu te disser. Samuel obedeceu ao Senhor e foi a Belém. Então os anciãos da cidade param Samuel e perguntam: De paz é a tua vinda? E disse a ele: É de paz. Vim sacrificar este bezerro ao Senhor e convidarei Jessé para participar comigo. Entrando na casa de Jessé, ele apresentou Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes, você só tem esses filhos? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo. Não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, e quando entrou, era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este o escolhido. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para sua casa. Após este acontecimento, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Peça para que busquem um homem que saiba tocar harpa. E assim, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, a pessoa tocará com a sua mão, e você se sentirá melhor. Então Saul disse a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traga até mim. Um dos servos o responde dizendo: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor certamente é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, o seu filho, que está com as ovelhas. Jessé mandou então um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, para Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e Saul o amou muito. Saul manda dizer a Jessé: Deixa Davi comigo, pois gostei muito dele. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Certo dia, os filisteus se aproximaram a Israel para travar uma batalha, e todos os homens adultos deveriam guerrear por Israel. Então, naquela época, todos que tivessem a partir de 20 anos de idade deveriam ir à guerra. Sendo assim, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Davi volta à sua casa e, retornando seu pai, Jessé diz: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus um campeão,
cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e desafiava os israelenses, e Davi o ouviu. Diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem que o matar, o rei dará grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi para os homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. E Saul respondeu: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: Eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Ele disse a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: Venha aqui, e darei a sua carne às aves do céu e para os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforge, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Após este feito grandioso de Davi, o seu nome foi falado por toda a proximidade, e ali começou a sua fama de guerreiro. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. De forma breve, quero chamar a atenção de todos vocês. Não é de hoje que todos sabemos que a ansiedade é considerada a doença do século e boa parte da população sofre com esse mal. Vou deixar um link nos comentários de como você pode ser liberto através da Bíblia desta enfermidade. Obrigado a todos e bom resto de vídeo. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede.
Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, e Davi a conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Após o rei Saul tanto tentar contra a vida de Davi, os seus dias chegaram ao fim e uma nova jornada na vida de Davi estava prestes a começar. Depois disso, Davi perguntou a Deus: Ó Senhor, devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos e o fiz governador do meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel, e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na tenda sagrada, sentou-se e orou assim: Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso, ó Senhor meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus! Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito
e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Aqui Davi já demonstrava ser um homem segundo o coração de Deus. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa, e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu, e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre.
O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela, e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você, e é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Davi orou a Deus para que a criança sarasse, e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. 1 semana depois, a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: A criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Então Davi consolou a sua esposa Batseba. Teve relações com ela, e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino, e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo.